Você está assistindo o Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz. Que temos doações, muito obrigada a quem fez o pedido, meu lindo. Foi o Ebertinhoso, ele doou R$10 lá no Live Pix. Muito obrigado, mano. Obrigado. E ele pediu o vilão que nunca foi derrotado em Yu Yu Hakusho. É de qual canal, amor? Canal 4 em branco. Lembrando que antes de iniciar tem que fazer o quê? Deixar o likeão e a sua inscrição. Temos a meta de 50 milzão. Agora bora pro vídeo. E agora vamos para a reação, para combinar com ão. Beleza. Um tempo atrás teve um vídeo aqui no canal sobre o Toguro, do Yu Yu Hakusho, e bastante gente comentou pedindo uma continuação sobre o vilão do próximo arco, talvez o personagem mais complicado do mangá. Então vamos conversar um pouco sobre ele aqui. Se tiver algum assunto que gostaria de ver aqui também, não esquece de comentar aí embaixo, ou considera fazer parte da nossa comunidade através da campanha no Apoia-se, já que várias ideias de vídeo vêm de conversas que a gente teve lá. Recapitulando rapidinho, nesse momento do mangá, recém acabou o arco do Toguro, um personagem que se apresentava como alguém que escolheu perseguir a força e abandonar tudo por ela, que pressionava o Yuzuki para fazer a mesma coisa. Na verdade, o pretexto de perseguir a força era uma mentira para omitir a real motivação de criar um tipo de inferno pessoal, para espiar a culpa por não ter sido capaz de proteger os alunos do ataque de um monstro parecido com o que ele finge ser. A obsessão com Yuzuki vira de um homem que tem como principal objetivo ser morto, provando para si mesmo, definitivamente, que tudo poderia ter sido diferente, ensinando para Yuzuki por que esse caminho não deve ser percorrido. Tudo como uma figura paterna distorcida, complementando a tarefa da Genkai. É depois desse arco que o nosso principal antagonista passa a ser o Shinobu Sensui. Esse arco, ironicamente, já começa desarmando a confiança que veio com o anterior. O Yuzuki entra numa briga com outros colegiais achando que vai ser fácil e acaba sendo capturado por personagens que usam outras formas de poder. No fim era tudo uma peça da Genkai para mostrar exatamente que essa força não vai servir de muita coisa pro tipo de ameaça que se aproxima. Tem alguém tentando abrir um buraco que ligue o mundo dos humanos ao mundo dos demônios. A gente é apresentado para esse personagem quando um dos parceiros do Yuzuki, que tem a habilidade de ler os pensamentos dos outros, está tentando descobrir quem é esse homem no meio da multidão. Quando ele escuta os pensamentos dele, entrando na mente dele por alguns segundos, é quase levado à loucura ali. O Shinobu Sensui é uma figura que contrasta muito com o Yuzuki. Por um lado, ele era o funcionário que ocupava a função do Yuzuki antes dele, um detetive espiritual encarregado de caçar os demônios que ameaçam a paz no mundo humano, e por outro, a personalidade dele é diametralmente oposta. É um cara calmo, racional e com um código moral muito rígido, até meio obsessivo. Ele é descrito desde sempre como um cara muito habilidoso, com uma aptidão natural para o trabalho, que colocava esse dom em favor da vontade da burocracia do mundo espiritual, por acreditar intensamente no que fazia e na justiça por trás das ações deles. O próprio personagem fala que era movido por uma visão de mundo maniqueísta, com a ideia de que demônios são monstros que devem ser destruídos e os humanos protegidos. A convicção fraqueja um pouco quando, depois de derrotar um demônio, o Itsuki, esse demônio pede, como um último pedido, para ficar vivo mais um pouco porque ele queria assistir o último episódio de um programa de TV que sairia no outro dia. Sensui também assistia e, desnorteado por essa empatia que invade ele de repente, segue conversando banalidade com esse demônio por horas. Os dois ficam amigos e o mundo dos demônios passa a ser visto por ele de um jeito mais rico, como um lar não só de sentimentos malignos, mas talvez de sentimentos enterrados de todo tipo, que querem se fazer ouvidos também, que tentam e às vezes conseguem vazar dentro do mundo dos humanos. Apesar desse encontro, a convicção do Sensui em relação ao próprio trabalho só desaba mesmo quando ele invade esse evento, que descreve como um festim diabólico. Um clube de pessoas muito ricas, o mesmo que organizava o Torneio das Trevas, um tipo de festa usando corpos de demônios para satisfazer todo tipo de perversão. A convicção do Sensui não suporta essa visão, e num gesto desesperado, ele mata todo mundo na sala, machucando um humano pela primeira vez. No que perguntam o que aconteceu lá, ele diz, todo sujo de sangue, que não tinha nenhum humano lá dentro. Ele não diz isso para se proteger de alguma punição, mas para se proteger de si mesmo. Ele precisa acreditar que aquilo não era algo humano, ou toda a base sobre a qual ele construiu o próprio entendimento do mundo, assim como o trabalho da vida dele e o espírito que ele dedicou nesse trabalho, acreditando estar enfrentando o mal, não faria sentido. Ele não poderia entender a si mesmo como um igual, ou ainda um funcionário
daqueles que ele apagou naquela sala. Para conviver com esse fato, a mente do Sensui se fragmenta em 7 partes muito diferentes. Um homem, violenta, uma personalidade que toma o protagonismo quando ele precisa ser cruel, odeia os humanos profundamente. Outra é mulher, é sensível e fala de um jeito poético e no fundo acredita que os humanos podem ser bons. Outra também é uma criança que praticamente só chora e raramente se mostra para alguém, sendo o Itsuki a única pessoa que vê esse lado e cuida dessa criança. O Itsuki também é uma figura contraditória. Ele revela ter uma atração mórbida pelo conflito interno cada vez mais violento do Sensui, mas para o Sensui é como se esses desejos do Itsuki não fossem menos legítimos do que os desejos humanos que agora ele conhece. Não faria sentido um ser entendido como racional e se manter na luz, e o outro precisar ser enterrado ou eliminado. Depois do trauma, Sensui fica obcecado com esse lado sombrio da humanidade e vai atrás do Capítulo Negro, uma fita que contém milhares de horas das piores coisas que a humanidade já fez. Depois de assistir, que ele desenvolve a convicção que antagoniza o arco, a de que a humanidade não merece existir ou ser protegida. Para o Sensui, os demônios são seres sinceros em relação à própria natureza. Eles são o que são e exercem isso. Enquanto os homens dissimulam ou não têm a exploração ou a violência como parte da natureza, mas fazem mesmo assim. O caso máximo é do clube de Hikasu. O Sakio, personagem que tinha o Toguro como guarda-costas lá no arco do Torneio das Trevas, fazia parte desse clube. Fazia conexões com o mundo dos demônios, pegava demônios de classe baixa ou pacíficos e capturava para escravizar ou vender a preço muito alto para fins como a festa macabra do clube. Para o Sakio, é como se a exploração que é possível pôr em prática no mundo humano já não fosse satisfatória. Ele quer expandir isso ao mundo dos demônios, o lar em que os sentimentos negativos estão em energia bruta ali e que parece indomável e incontrolável por natureza. A ambição dele, mesmo para o grupo de Rico, parece loucura. O plano do Sensui de abrir um buraco enorme do mundo dos demônios para o mundo dos humanos é como se fosse uma resposta a essa ambição representada no Sakio, para mostrar que o mundo dos demônios, como esse inconsciente gigante que abriga todo tipo de sentimento, não pode ser controlado ou dominado. Essa ambição vai levar ao fim de toda a humanidade. A jornada do Sensui, no fim, assim como a do Toguro, também é uma de auto-martírio, por não suportar a ideia de ter um papel como funcionário de uma estrutura que ele entende agora como ilegítima e perversa. Ele quer, mais do que qualquer coisa, entrar no mundo dos demônios, enxergar o mundo deles pelos olhos deles e ser morto lá para encontrar alguma paz por todos os demônios que ele matou. Ele morre, no fim, nos braços do amante, o demônio Itsuki, parecendo satisfeito pelo encontro com Yuzuki, ainda tendo sido derrotado com uma, entre aspas, trapaça por um Yuzuki inconsciente sendo controlado pelo sangue demoníaco do pai. A impressão que fica é de como o Sensui venceu a luta. Ninguém oferece um contraponto que resolve o dilema dele. O Yuzuki, protagonista movido pela vontade, meio burro e simplório, mas inabalável, bate de frente com um muro que ele não consegue transpor. Um questionamento de um veterano na função dele sobre a legitimidade do trabalho deles dois. O próprio Koema fala que escolheu Yuzuki como substituto para o Sensui pela natureza radicalmente diferente dos dois. O pensamento simplório e a moral bem menos rígida que a do Sensui. É como se essa não fosse uma função para se pensar, menos ainda para um cara sensível como o Sensui, que até o último momento empatiza e se martiriza pelo sofrimento dos demônios. É a natureza monstruosa dentro do Yuzuki que vence essa luta. É um final anticlimático, não tem cara de vitória, e até muita coisa fica meio em aberto, sem resposta. Assim como Toguro, o Shinobu Sensui é um personagem trágico, um reflexo sombrio de quem o protagonista pode se tornar, que confronta ele com as grandes perguntas sobre quem ele vai ser. A gente descobre pelo Itsuki que o Sensui tinha uma doença terminal e ia morrer em poucos dias, fazendo com que toda essa jornada tomasse mais ainda o ar de um último grande ensinamento para o Yuzuki. Assim como um gesto de espiar os pecados não só dele, como de toda a humanidade, internalizando toda a culpa do mundo dentro dele próprio, num grau de sofrimento que qualquer outro não ia conseguir suportar, criando essas 7 personalidades que representam também os 7 pecados da humanidade e tentando, da forma distorcida dele, sozinho, redimir todo mundo desse peso. A última fala do arco é do amante do Sensui, que diz como fica triste por nunca ter visto alguns lados dele, sobre o Shinobu nunca ter se deixado expressar
a tristeza para ele, mesmo quando estava carregando todo esse peso sozinho, como se o homem exageradamente sério que aquele mundo criou tivesse seguido sofrendo e aguentando tudo sozinho até o último segundo. Esse arco segue sendo um dos mais emblemáticos de Yu Yu Hakusho e da obra do Togashi. A essa altura o mangá estava numa fase estranha, várias partes parecem apressadas, algumas incompletas. A gente descobre depois a carga absurda de estresse e autossacrifício do autor durante o processo, passando várias noites sem conseguir dormir, só em função de trabalhar e com problema de saúde. O fim apressado contribui ainda mais para essa sensação de que as perguntas que o Sensui traz para a história permanecem até o fim sem resposta. Meu nome é Otávio, esse vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo se gostou, comenta se tiver alguma sugestão. Não esquece de dar uma olhadinha na nossa campanha no Apoia-se, eu vou deixar o link no fixado. E também, Yu Yu Hakusho está sendo reimprimido agora, é uma boa oportunidade de pegar o mangá. Então, olha a descrição que eu vou deixar o link aí embaixo. Obrigado pela atenção. Então, gente, o vídeo é muito bem explicado. Porém, ele torna-se confuso a partir do momento que a gente não assistiu nada. Cara, eu só conheço a palavra, o nome Yu Yu Hakusho porque, tipo, já passou, muita gente falava desse anime e tem a série da Netflix agora. Então, é disso que eu conheço, mas da história em si, do enredo, cara, nada. Nada. Não conheço nada. Pra ter noção, eu nem sabia que o anime ou o mangá tinha esse link de mundo demônio com mundo humano, entendeu? Mas o que deu pra entender foi as ambições dele, né? E como que ele chegou ao ponto de mudar a visão de que os humanos não têm que ser protegidos. Os humanos, eles têm uma essência mais, vamos dizer assim, perversa do que o próprio demônio dentro do anime ali, sabe? Dentro e ele da queria história. enxergar como os olhos dos demônios, né? Dos monstros. E ele fala no título que ele nunca foi derrotado. Pois é. E no final aí da história do autor que já tava como? Sobrecarregado já, dava mal e acabou fazendo um final que não... Bem apressado. Bem apressado. É ruim assim, mas cara, é complicado. Esse negócio de escrever livro, roteiro, essas coisas, é uma pressão do caramba. Verdade. E tipo assim, e aquelas séries que começa boa zona e depois terminam horríveis. Horrível. É mais fácil fazer poucos capítulos do que ficar estendendo e no final a história não ser boa. É verdade. Mas falando aí do Otávio, a explicação dele foi muito boa, a análise dele também foi excelente. Eu não conheço o anime, então assim, eu não consigo nem opinar em relação ao anime, porque eu não sei nada, só o que ele acabou de passar aí. Mas muito obrigada aí pela doação. Um salve especial pro cachorrinho que fez participação no vídeo. Por quê? Não tava ouvindo latido? Sim! Foi a participação especial dele ali. Bom, gente, o link do vídeo original tá na descrição. E se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.